Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós estudaremos o módulo 33, então para quem quiser nos acompanhar, pegue a sua apostila ângulo 3 e coloque no módulo 33. Esta aula do módulo 33, nós trabalharemos os quadrinhos, conhecidos popularmente como HQs. Então, a proposta, de fato, é que você analise todas as imagens e, a partir disso, você consiga fazer a produção do seu texto. Para muitos, é um desafio fazer todo esse processo de analisar a imagem e fazer a construção do texto, claro, fazendo a correlação correta com aquilo que você está vendo, ok? Para isso, primeiramente, nós precisamos saber de fato o que são os quadrinhos ou histórias em quadrinhos. São narrativas feitas com desenhos sequenciais, em geral no sentido horizontal e normalmente acompanhados de textos curtos, de diálogo e algumas descrições da situação. De fato, essas situações serão percebidas pelas fisionomias das personagens inseridas nos quadrinhos, convencionalmente apresentados no interior de figurinhas chamadas balões, tá? E aqui, de fato, nós temos um exemplo, uma característica desses quadrinhos. Todos os alunos aprendem a escovar e usar o fio dental? Claro, mas é importante que façam isso em casa após as refeições. E evitem doces e refrigerantes a todo momento. E não gostei. Popularidade dos quadrinhos. Difundidos em revistas e jornais, os quadrinhos se tornaram um dos mais importantes veículos de comunicação de massa e criaram uma linguagem própria, com uma série de signos inovadores. O que são esses signos? Quando você fala uma palavra, imediatamente você cria uma imagem à sua mente. Isso são os signos. Em grande parte incorporada posteriormente pelo cinema, pela televisão e pela publicidade. Então, de fato, a popularidade dos quadrinhos iniciou-se lá nas revistas e jornais. Depois começou a criar uma nova formato, vamos dizer assim, para a televisão, um novo formato para a internet, um novo formato de linguagem e, claro, para a publicidade. E aqui nós temos um outro exemplo do Bidu, que é bem conhecido por vocês, que diz o seguinte: eu detesto sopa, odeio sopa, não suporto sopa e o pior, continuam me dando sopa. Então, verifiquem aí toda a trajetória do quadrinho. Aqui estão, tá? Na primeira metade do século XVIII, o ilustrador inglês William criou uma forma de pintura narrativa cômica que pode ser considerada o antepassado remoto das histórias em quadrinhos. Então foi esse rapaz aqui que foi aí um dos idealizadores das histórias em quadrinhos. Entretanto, o precursor das histórias em quadrinhos em seu sentido moderno foi o suíço Rodolph, autor de diversos álbuns cômicos que reuniam, já na primeira metade do século XIX, várias características dos quadrinhos atuais. Então esse foi um dos primeiros que realmente deu a forma de pinturas narrativas, mas um dos precursor importante foi esse daqui, que realmente ele trouxe essa modernização para as histórias em quadrinhos, tá? E aqui nós temos, olha só, Rodolph, que eu falei para vocês, que é esse rapaz aqui. Olha só como eram as histórias em quadrinhos dele, tá? Tudo bem desenhado, bem ilustrado, e embaixo nós tínhamos as caracterizações das imagens, tá? Para vocês perceberem quanta coisa mudou diante da modernização que os quadrinhos receberam. O pintor e poeta William lançou suas historietas, que logo se popularizaram por toda a Europa. Bush foi o primeiro artista de história em quadrinhos totalmente profissional e realmente popular. Uma de suas criações mais famosas, Max and Morris, que Olavo Bilac traduziu no Brasil para Juca e Chico,
contribuiu para a difusão do gênero nos Estados Unidos. Então nós temos aqui, ó, personagens que ele criou, tá? E o Brasil fez uma roupagem desses personagens chamado Juca e Chico, produzido por Olavo Bilac. Aqui nós temos, ó, mais moderno, tá? Uma história em quadrinhos bem mais colorida, mostrando realmente essa modernização. Não mudou tanta coisa, mas se você for analisar, a questão da imagem, a questão da produção realmente, do tracejar de linhas, houve bastante diferença. E aí, as modernas tirinhas de jornal nasceram nos Estados Unidos em 1894, como resultado de uma batalha entre dois gigantes da imprensa americana, Joseph, dono do New York World, e William, proprietário do Morning Journal. Em janeiro daquele ano, o World começou a publicar histórias em quadrinhos em seu suplemento dominical colorido e ilustrado. Em maio do ano seguinte, Richard passou a produzir para o World a tirinha At the Circus in Hogans, que tinha como um de seus principais personagens um menino oriental de 7 anos, metido num camisolão, mais tarde amarelo, que passou a ser chamado Yellow Kid e se tornou bastante popular. Olha só, como vocês podem perceber que de fato modificou. Olha o menino aqui. Esse camisolão dele mais tarde ficou amarelo, tá? E sempre que vocês podem perceber, depois da modernização, ele trazia frases que realmente iriam fazer uma crítica a alguma coisa da sociedade, tá? E então você precisava ter bastante astúcia para perceber a crítica que estava embutida nas frases das camisetas, como hoje isso é muito frequente, tá? Na década de 1930, essas tiras e dominicais começaram a ser colecionadas em revistas, dando origem aos primeiros comic books. Esses primeiros gibis tiveram grande sucesso e logo o material disponível não era suficiente. Surgiram então os estudos especializados na produção de histórias produzidas especificamente para a página de revistas. A liberdade de usar a página, livre das restrições da tira, permitiu aos quadrazistas um salto criativo, tá? Então, vocês podem perceber, olha só, como eram essas produções, tá? Claro que tudo isso foi ganhando novos adereços e tendo modificações ao longo do tempo. Em 1938, com a publicação e o estrondoso sucesso da primeira história do Superman, muito conhecida por vocês, surgiu o gênero dos super-heróis, que se tornaria o paradigma dos quadrinhos norte-americanos. Em torno desses heróis mascarados, a partir da década de 1940, desenvolveu-se uma verdadeira indústria do entretenimento. Aí aqui nós temos o primeiro quadrinho do Superman, tá? Primeira história em quadrinhos do personagem Superman. Então, vocês podem perceber que tudo está em inglês, tá? Devido realmente ser um dos primeiros e posteriormente ele chegou ao Brasil, certo? Entre os elementos de linguagem, além do já citado balão, podem ser destacados o uso de sinais gráficos convencionados, como as onomatopeias para a tradução dos sons, pequenas estrelas sobre a cabeça de um personagem indicando dor ou tontura. O próprio formato do balão pode indicar o volume ou o tom da fala e até mesmo informar que se trata de um pensamento. O uso da calha para separar um quadro de outro e estabelecer um sentido de evolução no tempo entre as cenas representadas. O uso de cartelas ou recordatários para estabelecer uma voz do narrador dentro da história, claro. E o uso de diagramação versátil dos quadros, de acordo com a necessidade dramática de cada cena, entre outros. Então, olha só. Quando não trabalham em suas casas, trabalham nas casas de outras famílias. E aí, observe que o balãozinho trouxe essa diagramação, que ela ficou muito chateada com tudo isso, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, convencionou-se chamar comics, isso se tratando dos nomes que eles começaram a receber ao longo do tempo, pois as primeiras historinhas eram de humor. Na França, eram publicadas em tiras banks,
diariamente nos jornais e ficaram conhecidas por bandes designs. Em Portugal, por banda desenhada. Na Itália, ganharam o nome dos balãozinhos ou fumacinhas, que indicam a fala das personagens. Na Espanha, chamou-se de Tíbio ou Tébio, tá? Nome de uma revista infantil, TBO. Da mesma forma que no Brasil, chamou-se por muito tempo de Gibi, também nome de uma revista, tá? Então vocês podem perceber aqui, olha só como modificou-se toda a estrutura das histórias em quadrinhos, tá? Mais falas, mais estruturações de desenhos, tá? Bem mais separação no que diz respeito aos quadrinhos. Então isso tudo foi muito importante para essa modernização, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.